Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal forma maioria de votos para ampliar foro privilegiado. Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reage aos ataques de Arthur Lira. E PT diz que o presidente da Câmara ofende a harmonia entre poderes. Defesa do empresário que matou motorista de aplicativo em acidente de trânsito oferece ajuda financeira para a família da vítima. O valor, um salário mínimo por mês. 61% dos hospitais particulares do estado de São Paulo registram aumento de internações por dengue. Agora no Rede TV News. Novas imagens sobre o acidente que matou 9 pessoas na Bahia vão ajudar a polícia nas investigações. O vídeo divulgado contesta a versão dada pelo motorista do ônibus. As imagens foram gravadas por um motorista que vinha logo atrás do ônibus. É possível ver que uma van passa na mão contrária, sem registro de ultrapassagem. E logo depois, o veículo de turismo é visto já tombado no chão. No depoimento inicial à polícia, o motorista do ônibus alegou que o acidente ocorreu porque ele tentou desviar de um carro que ultrapassava outro veículo. A Polícia Civil vai incluir o material no inquérito que apura as causas do acidente. A Polícia Rodoviária Federal também investiga o caso. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira. O veículo saiu da pista e tombou em uma vala na região de Teixeira de Freitas. 9 passageiros morreram e 23 ficaram feridos. 4 pessoas continuam internadas em um hospital da região. Investigação aponta que empresas de ônibus suspeitas de lavagem de dinheiro em São Paulo participaram de licitações municipais com dinheiro do crime organizado. De acordo com o Ministério Público, as empresas de ônibus Transwolf e UpBus, que operam respectivamente na Zona Sul e Leste da capital paulista, só conseguiram ganhar contratos com a Prefeitura porque usaram dinheiro do PCC. A Operação Fim da Linha já prendeu 6 pessoas e cumpriu 52 mandados de busca e apreensão. Hoje é o 3º dia de intervenção da Prefeitura na gestão das empresas. A gente se preocupou nesse primeiro momento em manter a operação funcionando normalmente e esse objetivo foi atingido, nenhuma paralisação. Foi necessário a gente poder acalmar os funcionários. As 2 empresas são mais de 4.500 funcionários, transportam mais de 700 mil passageiros por dia. Então era muito importante a gente dar uma mensagem de que a intervenção não geraria nenhum problema de descontinuidade do trabalho e também junto aos fornecedores. Nunes também disse que os contratos com as 2 empresas foram firmados em 2019 e não cabe à Prefeitura ter papel de polícia. A controladoria ela não tem poder de quebrar sigilo bancário, quebrar sigilo fiscal, saber se a pessoa tem contato com alguém do tráfico. Essa informação do crime, isso somente a polícia e o Ministério Público pode fazer, né? A Polícia Civil de Goiás arrombou o portão e invadiu uma casa durante o cumprimento de um mandado. Acontece que os agentes erraram o endereço. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia. A dona da casa filmou a ação. Os policiais tentam tirar o celular da mão dela. Tira a mão do meu celular que eu tô dentro da minha casa. Não, você acordou meu filho de 2 meses e minha filha de 9 anos tá chorando. Você acordou. Uma policial segue com a arma apontada para ela. Segundo o relato da moradora, a agente colocou a mão no pescoço dela. Tira a mão de... Ei, eu vou ali chamar a advogada. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. O portão da casa ficou desse jeito, destruído. Só depois dos policiais lerem o nome do mandado que perceberam a confusão. A Polícia Civil de Goiás afirma que o alvo correto da operação foi localizado e preso posteriormente. Em nota, a Polícia Civil informou que apura o que chamou de supostos abusos cometidos e que os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos dentro da legalidade. Tira a mão de... Ei, eu vou ali chamar a advogada. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Eventuais abusos são investigados. A Procuradoria-Geral da República negou o pedido de acordo feito pela defesa da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, no processo em que a parlamentar responde por perseguir com uma arma de fogo um homem nas ruas de São Paulo na véspera do 2º turno das eleições de 2022. A defesa propôs acordo em que o acusado admite culpa
e cumpre penas alternativas. A negociação é permitida em casos de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. A Procuradoria-Geral da República diz que esse não é o caso da deputada. Sem o acordo, o Supremo Tribunal deve dar continuidade à ação penal contra Carla Zambelli. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para ampliar o alcance do foro. O foro por prerrogativa de função está previsto na Constituição de 1988 e já passou por algumas revisões. A última, que ainda está em vigor, é de 2018, quando o Supremo Tribunal Federal definiu que autoridades só têm foro privilegiado quando os crimes são cometidos no exercício do mandato e em função do cargo. Não tem foro privilegiado e o processo vai para a primeira instância nos casos de crimes cometidos antes de o parlamentar assumir o mandato e sem qualquer ligação com a função. Com o novo entendimento, a Suprema Corte julga o caso quando o crime for cometido no exercício do mandato ou em razão dele, mesmo após a autoridade deixar o cargo. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, foi o 6º a favor de manter a prerrogativa de foro. Ele argumenta que esse sobe e desce processual produzia evidente prejuízo para o encerramento das investigações, afetando a eficácia e a credibilidade do sistema penal. Alimentava, ademais, a tentação permanente de manipulação da jurisdição pelos réus. Barroso seguiu o relator, ministro Gilmar Mendes, e já acompanharam o voto pela ampliação do alcance do foro privilegiado os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. O ministro André Mendonça pediu mais tempo para analisar o processo e tem 90 dias de prazo. Ainda precisam se manifestar Nunes Marques, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Se quiserem, eles podem votar no plenário virtual até 19 de abril. Enquanto isso, no Congresso Nacional, existe uma proposta de emenda à Constituição que transfere o foro do STF para os tribunais regionais federais. O Senado já aprovou a PEC, mas desde 2018 ela está paralisada na Câmara. Só que com a nova interpretação do Supremo, alguns parlamentares querem desengavetar o texto. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação contra hackers suspeitos de invadir sistemas e obter 76 milhões de senhas privadas e de órgãos públicos. No Maranhão, um homem foi preso suspeito de invadir sites e de roubar dados pessoais de usuários. Um dos suspeitos foi preso na cidade de Penalva, região da Baixada Maranhense. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos com o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal. Segundo as investigações, uma das ações mais praticadas pelo hacker era alterar ou danificar conteúdos de páginas na internet. O objetivo era atacar, chamar a atenção ou simplesmente manchar a imagem das vítimas. O homem já havia sido preso pelos mesmos crimes em 2023. Segundo a investigação, este indivíduo estava acessando indevidamente as redes sociais de pessoas e após adentrar essas redes, praticava crimes contra a honra dessas pessoas. Calúnia, difamação e injúria. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, reagiu aos ataques do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e disse que não vai descer ao nível do parlamentar. A declaração foi dada durante o Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, no Rio de Janeiro, que debate o futuro do setor elétrico. Antes do início do evento, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi questionado sobre a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que o chamou de incompetente e desafeto e o acusou de plantar mentiras. Eu não vou descer a esse nível. Eu sou filho de uma alagoana arretada que sempre disse: meu filho, se um não quer, dois não brigam. Eu aprendi a fazer política com o presidente Lula, política com civilidade, não tem qualquer tipo de rancor. Sobre rancor, a periferia da minha cidade produziu, a periferia da minha cidade de São Paulo produziu uma grande figura, o Emicida, que diz: mano, rancor
é igual ao tumor, envenena a raiz, quando a plateia só deseja ser feliz. A crítica de Lira aconteceu após a decisão da Câmara de manter a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, suspeito de ser o mandante dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. Nos bastidores, deputados dizem que Lira considerou que Padilha interferiu na análise do caso. Padilha disse ainda que a única declaração que deu publicamente durante a votação foi afirmar que o governo federal defendia a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão e que o resultado foi decisão de cada parlamentar. Tem um trabalho desenvolvido de parceria do Ministério da Justiça com o Judiciário, da apuração, da investigação e da prisão desse parlamentar. Então, a única atitude foi uma declaração pública de que o governo sim era favorável à manutenção da prisão desse parlamentar e o resto é a decisão de cada parlamentar, a decisão das bancadas. Também presente no evento, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comentou sobre a decisão da Justiça de afastar o presidente do Conselho de Administração da Petrobras. A ação contra Pietro Mendes argumenta conflito de interesses, por ele também ser secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia. Eu tenho absoluta convicção de que ninguém é substituível, mas que é imprescindível a contribuição do profissional Pietro. Não poderia deixar de fazer justiça e o registro do quanto que ele tem contribuído na construção de políticas públicas tão fundamentais ao crescimento nacional dessa área. O Fórum Brasileiro de Líderes em Energia reuniu especialistas do mercado e lideranças do poder público para debater os desafios e as tendências do setor elétrico brasileiro. No evento foi anunciado um investimento de 140 bilhões de reais na distribuição de energia nos próximos 4 anos. Até 2027, nós vamos eliminar a pobreza energética no Brasil. Aí, qual que é o passo adiante do setor de distribuição? É nós levarmos a média tensão, onde nós precisamos aumentar a nossa produção, em especial onde a gente precisa aumentar a nossa produção, tanto industrial, mas fundamentalmente, principalmente, a nossa produção agrícola. Em nota, o Partido dos Trabalhadores diz que as declarações de Arthur Lira, presidente da Câmara, contra o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comprometem a liturgia do cargo e ofendem a harmonia entre os poderes. A polícia prendeu 2 suspeitos de negociar as armas furtadas do arsenal de guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, com traficantes do Rio de Janeiro. O roubo aconteceu em setembro do ano passado. Com apoio de agentes da Polícia Civil de São Paulo, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio prenderam Gesser Marques Fidelix, o Gessé, e Márcio André Geber Boaventura Júnior, em um condomínio de luxo em Santana de Parnaíba, região metropolitana da capital paulista. Eles são suspeitos de negociar as 21 armas furtadas do arsenal do Exército em Barueri, em setembro do ano passado. Gessé e Márcio André foram identificados pela Polícia Civil do Rio depois que um vídeo começou a circular em aplicativos de troca de mensagens. Na gravação, eles conversavam com criminosos sobre a negociação das armas. A partir desse vídeo, a Polícia Civil, por meio da DRE, passou a buscar a identificação desses indivíduos e constatou que, na verdade, elas estariam sendo negociadas no Rio de Janeiro para o emprego e manutenção das guerras que ocorriam na zona oeste do Rio de Janeiro. Os confrontos, que se intensificaram nos últimos meses nas comunidades Gardênia Azul e Cidade de Deus, envolvem milicianos e traficantes da maior facção criminosa do Rio. Uma disputa entre 2 facções, entre milicianos e faccionados do Comando Vermelho, e esses faccionados do Comando Vermelho têm origem em diversas comunidades do Rio de Janeiro, desde comunidades da Zona Norte até comunidades da Zona Oeste. O que eles fazem, o que eles realizam, na verdade, é uma grande união, um reforço entre eles para a tomada e manutenção dos territórios. Hoje, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a Gessé e Márcio André. No Rio e em São Paulo, foram apreendidos um caminhão, carros de luxo, dispositivos eletrônicos e documentos. O sogro de Gessé foi conduzido para a delegacia. Na casa dele, os policiais encontraram uma pistola. Gessé, que já é réu na Justiça Militar por receptação, e Márcio André serão ouvidos pelo Exército e transferidos amanhã para a capital fluminense.
As investigações realizadas pelas Forças Armadas apontam que pelo menos 8 pessoas participaram do furto, entre elas 4 militares. 19 armamentos foram recuperados. Em outubro, a Polícia do Rio recuperou 4 metralhadoras .50 e outras 4 calibre 7.62. Elas foram localizadas em um carro roubado, abandonado em um dos acessos da Gardênia Azul. No início de novembro, mais 2 metralhadoras .50 foram encontradas no carro de Gessé, na Praia da Reserva, na zona oeste do Rio. O motorista da Porsche que bateu em um carro de aplicativo e matou o motorista num acidente de trânsito em São Paulo ofereceu ajuda financeira de um salário mínimo à família da vítima. O repórter David Diogo está na delegacia que investiga o crime, tem mais informações. David, só pode ser um deboche, né? Um salário mínimo em troca da vida de um pai e de um marido, uma vida perdida de uma forma bárbara e estúpida num acidente de trânsito. Exatamente, Amanda. Boa noite a você, a Augusto e a todos que nos acompanham. A defesa do empresário Fernando Sastre, segundo ela, a oferta foi feita depois que familiares de Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos, teriam dito à imprensa que estavam passando por dificuldades financeiras após a morte do motorista de aplicativo na madrugada do dia 31 de março. Como você bem falou, Amanda, o valor oferecido foi de R$ 1.412 por mês, o equivalente a um salário mínimo. A proposta foi prontamente rechaçada pelo representante dos familiares da vítima. Nós entramos em contato com os familiares de Arnaldo, mas até o momento não obtivemos resposta. Vale lembrar que, ao negar o segundo pedido de prisão de Sastre, a Justiça determinou o pagamento de R$ 500 mil de fiança. Ontem, Marcos Vinícius Rocha, de 22 anos, teve alta. Ele, que era passageiro ali no momento que houve o acidente e amigo também do empresário. Ele passou por 2 cirurgias, uma para retirada do baço e esteve em coma induzido depois de quebrar 4 costelas durante o acidente. Em depoimento ao delegado e também ao investigador, esse depoimento inclusive aconteceu na unidade hospitalar, Marcos confessou que ele, a namorada e também Sastre e sua companheira, os 4, teriam consumido bebida alcoólica naquela noite e também na casa onde estavam jogando poker. Inclusive, nessa casa onde eles estavam jogando, a bebida estava liberada. Eles gastaram ali na noite anterior em bebida alcoólica e também em comida um valor equivalente a cerca de R$ 600. Amanda, Augusto. Obrigado, David. A falta de vagas em creches afeta mais de 2 milhões de crianças em todo o país. Esta creche comunitária na periferia de Belo Horizonte atende crianças de 6 meses até 5 anos e meio. A unidade fica numa área de ocupação, onde muitas mães enfrentam dificuldades de acesso a esse tipo de serviço. A maioria das crianças que a gente tem aqui, por exemplo, são filhas de mãe solo. Então, essas mulheres deixam as crianças aqui para conseguir ir para o mercado de trabalho. A Prefeitura de BH tem 240 creches parceiras e 145 unidades de ensino infantil. Mas a quantidade de vagas de período integral não é suficiente para atender a demanda. A gente tem vários casos de mães que chegam aqui procurando, precisa trabalhar, precisa deixar seu filho e não tem encontrado vaga nas escolas, nas creches públicas. Segundo o IBGE, 2 milhões e 300 mil crianças de até 3 anos não frequentam creches por dificuldade de acesso. Na maioria dos casos, os pais não conseguem matricular os filhos por falta de vagas ou porque não encontram o serviço perto de casa. Os dados mostram ainda que o desafio é maior para famílias de baixa renda. 28% querem, mas não conseguem acessar as creches. Entre os mais ricos, o percentual é 4 vezes menor. Cerca de 7% não conseguem vaga para os filhos. Na hora de racionalizar ou de priorizar o atendimento, muitas redes têm optado por se organizar, primeiro por assegurar, dentro dessa linha de ordem decrescente, matrículas à medida que surgem as demandas para as crianças de 3 anos e de 2 anos de idade inicialmente. No Brasil, a creche não é obrigatória, mas de acordo com a Constituição, é direito da criança e da família e cabe ao Estado oferecer as vagas. No ano passado, o Programa de Retomada de Obras Paralisadas do Governo Federal disponibilizou recursos para creches inacabadas.
Essas obras foram praticamente abandonadas, algumas há mais de 12 anos. Então, tudo isso tem sido um complicador que tem feito essa dificuldade. Atualmente, quase 5 milhões de crianças de até 3 anos frequentam creches em todo o país, 40% do total. Outros 40% não estão matriculadas por opção dos pais ou por outro motivo. As que não conseguem vagas representam 20% do total. Além de construir mais creches, precisam inclusive atender ao mesmo horário que precisa. Não só 3 horas por dia, né? Quem que trabalha só 3 horas por dia? Eu não conheço ninguém. As eleições municipais no Brasil neste ano vão acontecer no dia 6 de outubro, falta pouco. Apesar de não ser obrigatório, jovens entre 16 e 17 anos já podem votar. Mas, por enquanto, a procura para tirar o título nessa faixa etária é baixa. André tem 17 anos e ainda não tem título de eleitor, mas já decidiu que quer votar nas eleições municipais em outubro. Agora eu acho que eu tenho mais maturidade para poder votar e exercer meus direitos, né? Acho que é importante para a gente poder participar da política, para a gente poder participar do futuro do nosso país, da nossa cidade. Segundo a Justiça Eleitoral, até março, em São Paulo, foram somados 163.061 jovens entre 16 e 17 anos aptos a votar, já com o título. Número pequeno, perto do tamanho da população com essa faixa etária no estado, que é de 1.040.000 pessoas, de acordo com o censo de 2022. Perto do potencial desse público, os nossos números ainda eles podem crescer muito. Então, hoje no estado de São Paulo, esse percentual representa mais ou menos 14% dessa população. E em nível Brasil, isso representa mais ou menos 21%. Então, assim, há bastante chance aí de crescimento, né? Muitos jovens ainda que poderiam tirar o título. A votação para esse público não é obrigatória, mas a Justiça Eleitoral incentiva a participação desse eleitorado por meio de ações educativas. Os jovens, eles têm as suas demandas, têm as suas expectativas e desejos em relação à cidade. Então, é uma oportunidade que eles têm para escolher representantes que estejam de acordo com essas expectativas. E desde cedo que eles tenham esse exercício da cidadania para até amadurecerem as suas ideias ao longo das eleições. O prazo para tirar o título de eleitor para poder participar das eleições desse ano é dia 8 de maio. E não dá para fazer pela internet porque é necessário coletar a biometria. Os jovens devem procurar os cartórios eleitorais mais próximos de onde moram, levar documento de identidade e comprovante de residência. André já se programou. Na próxima semana vai levar os documentos para solicitar o título. Está confiante? Quero participar da primeira eleição. Nesse ano serão escolhidos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos mais de 5.000 municípios do país. Entre eleitores de 18 a 70 anos, o voto é obrigatório. Quem tem alguma pendência com a Justiça Eleitoral também tem até 8 de maio para regularizar. Olha, 61% dos hospitais particulares do estado de São Paulo registraram aumento de internações por dengue. Ao vivo, a repórter Júlia Firmino traz mais detalhes para a gente. Boa noite para você, Júlia. Boa noite, Amanda, Augusto, todo mundo que está acompanhando aqui a nossa programação. Os números são de um levantamento do Sindicato de Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. Eles são referentes aos 10 primeiros dias do mês de abril. São de 95 unidades de saúde. Eles mostram, então, que houve um aumento significativo no número de internações por dengue em leitos clínicos e também em leitos de UTI. O número de pessoas que também procuraram os sistemas de pronto-socorro e serviços de urgência com suspeita de dengue subiu 60%. Em março, esse número era de 14%. Em 77% dos hospitais, o tempo médio de internação é de 4 dias. Em 27% das unidades de saúde, além de dengue, também houve um aumento no número de casos de Covid. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Estado,
o estado já registrou mais de 540 mil casos de dengue. 270 pessoas morreram e 582 mortes ainda estão sob investigação. A gente lembra ainda que ontem a vacina contra a dengue começou a ser aplicada em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos aqui na capital paulista. Capital que inclusive já registra mais de 150 mil casos de dengue. Amanda Augusto, eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Júlia. E as mortes por dengue no Peru triplicaram este ano. Segundo o Ministério da Saúde do país, 117 mortes pela doença foram registradas, número muito superior ao de 2023 nesse mesmo período. Foi de apenas 33 mortes. Os casos no país já ultrapassaram 130 mil. Para conter a situação, que é vista como epidemia, a presidente Dina Boluarte aprovou um decreto emergencial que permite a implementação de medidas econômicas extraordinárias para conter a doença. A América Latina registrou mais de 4 milhões de casos de dengue desde o começo do ano. Vamos saber agora a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite para você, Igor. Como é que fica no final de semana, hein? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha só, o fim de semana ainda vai ser com chuva mais volumosa entre a região norte, partes do nordeste e também o sul do país. Inclusive, olha, o sistema de alta pressão que está na Argentina, que vai ser o responsável pela umidade em Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Então, deve chover forte por lá. Agora, em São Paulo, tempo quente e abafado, com previsão de chuva em pontos isolados. Olha, a máxima pode chegar aos 28 graus no sábado, no domingo e também na segunda-feira. No Rio de Janeiro esquenta bastante. Os termômetros registram, olha, 32 graus no sábado, 33 no domingo e 31 graus na segunda-feira. Em Belo Horizonte, o sol aparece, não tem previsão de chuva, e em Vitória, no Espírito Santo, se chover, vai ser uma chuva fraca e isolada. Agora, no Nordeste, a chuva ainda se concentra em boa parte do Maranhão. No litoral, chove em pontos isolados, mas o sol está garantido em todo o interior da Bahia. Agora, falando em temperaturas, olha, a máxima pode chegar aos 31 graus em Salvador, a mesma coisa em Manaus. Agora, em Cuiabá, os termômetros podem chegar aos 34 graus, viu? Um bom final de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigada, Igor. Boa noite, querido. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que o desmatamento na Amazônia teve queda de 40% na comparação com o primeiro trimestre de 2023. Os números são os menores desde 2017. Já no Cerrado, presente em 14 estados e também no Distrito Federal, houve aumento de 4% no desmatamento em relação ao mesmo período de 2023. A polícia do Rio de Janeiro concluiu que não houve estupro coletivo contra uma jovem estrangeira há cerca de 10 dias em uma boate no centro da cidade e pediu a prisão de um homem com quem ela disse ter tido relação sexual consensual por estupro de vulnerável, já que a estudante estava sob efeito de drogas. Segundo a polícia, o exame de corpo de delito confirmou que houve ato sexual e as investigações apontaram que uma só pessoa cometeu o crime. O caso foi entregue ao Ministério Público. A estudante estava no Brasil desde janeiro e pretendia ficar no país por um ano para aprender português. Mas depois do que aconteceu, decidiu voltar ao país dela. A senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, disse que vai processar o ex-governador e candidato à presidência, Ciro Gomes. Em entrevista no começo do mês, Ciro chamou Janaína de assessora para assuntos de cama do ministro da Educação, Camilo Santana, enquanto questionava a capacidade dela para assumir uma vaga no Senado. As ofensas ocorreram 3 dias depois de Janaína, que é a segunda suplente de Camilo, assumir o mandato. A parlamentar lamentou a agressão e afirmou que a baixaria e a covardia parecem ser uma característica na trajetória política de Ciro Gomes. A bancada feminina do Senado classificou a fala como desrespeito e discriminação de gênero. As mulheres recebem quase 20% a menos que os homens no Brasil. Foi o que mostrou o primeiro relatório de transparência salarial divulgado pelo governo. A Eliene e a Natália já sentiram a desigualdade no ambiente de trabalho. Em empregos anteriores, as duas perceberam que as mulheres tinham de trabalhar dobrado para conseguir receber o mesmo que os homens. E para a gente conseguir alcançar o nível deles era muito maior.
Você tinha que correr muito mais atrás, ter um pouco mais de preparo e de estudo. Até para receber um novo cargo, você tinha que estar muito além, um passo muito à frente para você conseguir um cargo a mais dentro de uma empresa. Então, assim, os homens realmente, quando surgia uma nova vaga, a vaga era somente para homem. Eu sei que nos dias de hoje a gente precisa lutar muito mais do que o homem para chegar pelo menos um pouco perto do salário que eles ganham. Então, a gente precisa de um esforço maior, ter muito mais estudo do que eles têm. O relatório divulgado pelo governo federal mostrou que as mulheres recebem 19,4% a menos que os homens. Os dados foram coletados de quase 50 mil empresas com 100 ou mais funcionários no Brasil. O levantamento é fruto de lei sancionada no ano passado que obriga as empresas a adotarem medidas que garantam igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Esse é o primeiro relatório de transparência salarial já publicado no país com recorte de gênero e mostrou que em cargos de dirigentes e gerência, por exemplo, a diferença salarial chega a 25,2%. O Piauí é o estado onde a desigualdade é menor. As mulheres recebem 6% a menos. Já no Espírito Santo, a diferença supera 35%. No recorte de raça, a situação fica pior. O relatório aponta que as mulheres negras, além de estarem em menor número no mercado de trabalho, também recebem menos que as brancas. A diferença média de salário entre elas chega a ser de R$ 1.500. Significa para o país muito mais do que a perda social. Representa primordialmente uma perda financeira e econômica relevante para o país, porque temos as mulheres como maioria da população brasileira, representam mais do que 40% da força de trabalho no país e são pessoas que poderiam estar injetando muito mais na economia brasileira. O levantamento ainda apontou que 38% das empresas adotam políticas para a promoção de mulheres a cargos de chefia e 26% adotam incentivos para a contratação de mulheres negras. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de trechos da lei do Marco Temporal das Terras Indígenas, que o Congresso Nacional aprovou no ano passado. Gonet argumentou que vários aspectos da lei são capazes de inviabilizar o andamento das demarcações. O texto foi apresentado em uma ação no Supremo aberta pelo povo Xoclengue de Santa Catarina sobre limites de terras. O grupo quer anular pontos da legislação. E o presidente Lula deixou agora há pouco a cerimônia de inauguração da nova sede da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, em São Paulo. O presidente da entidade disse que, contando os investimentos de fabricantes de caminhões e tratores, aquele valor de 111 bilhões citado pelo presidente Lula chegou a 128 bilhões. O repórter Murilo Rincon acompanhou e traz ao vivo os detalhes para a gente. Boa noite para você, Murilo. Como é que foi a visita do presidente Lula? Boa noite, Augusto, Amanda, para todo mundo que nos acompanham. Pois é, o Lula chegou acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Fernando Haddad, da Fazenda, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais e também Ricardo Lewandowski, da Justiça. O evento ele ocorre em meio a um cenário de bons e constantes resultados comerciais, embalado pela expansão no ciclo de investimento do setor automotivo. No primeiro trimestre deste ano, as vendas de automóveis foram 9% maiores do que no mesmo período do ano passado. A média diária de emplacamentos de veículos novos reflete essa expansão, tendo crescido 12,6% na comparação com o primeiro trimestre de 2023. Os números são da própria Anfávia, que projeta um crescimento contínuo até 2026, quando, de acordo com as projeções, o setor deve atingir uma marca de 3 milhões de veículos novos comercializados. Feliz com essa boa fase do setor, Lula afirmou durante o seu discurso aqui no evento que a promessa do governo é de devolver o Brasil para a sexta economia do mundo e pediu a volta da realização do Salão do Automóvel. Lula também falou sobre o embate entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro Alexandre Padilha. Ele disse que só por teimosia o ministro das Relações Institucionais vai permanecer no cargo e completou dizendo que não tem ninguém melhor hoje preparado para lidar com a diversidade dentro do Congresso Nacional do que o próprio Padilha. Amanda, Augusto, eu volto com vocês.
Já teve um desagravo do chefe. Obrigada, Murilo. O Congresso deve decidir na semana que vem a data para colocar em votação o veto do presidente Lula ao projeto que limita saidinhas da prisão. As articulações no Congresso, tanto para manter como para derrubar o veto, já começaram. O veto parcial ao projeto das saidinhas dos presos foi recomendado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública. Ricardo Lewandowski sugeriu manter vários pontos do texto, mas ainda garantir a oportunidade de convívio familiar aos detentos que cumprem pena em regime semiaberto. Pela regra anterior, os presos tinham o direito de até 5 saídas por ano, de até 7 dias cada, para visitar familiares. Essa possibilidade foi eliminada pelo Congresso, que queria permitir a saída apenas para a realização de cursos, por exemplo. O presidente Lula vetou esse ponto, mantendo as regras anteriores. Apenas os presos por crimes hediondos eram proibidos de ter direito à saidinha. O Congresso ampliou a restrição para os crimes violentos ou com grave ameaça, como o homicídio. E o governo manteve a ampliação feita pelo Legislativo. Os parlamentares aprovaram também a necessidade do exame criminológico, que leva em conta aspectos psicológicos e psiquiátricos para a progressão de pena. A exigência também foi mantida pelo presidente, assim como a autorização para que o juiz exija o uso de tornozeleira eletrônica nos presos que passarem para o regime aberto. Hoje, eles só podem pedir o equipamento na progressão para o regime semiaberto. Na semana que vem, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, deve definir com os líderes dos partidos uma data para a votação do veto do presidente Lula. Para a derrubada do veto presidencial, serão necessários 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Parte dos presos não volta. E aí nós temos que mobilizar as forças de segurança para recapturar esses foragidos. E o que é pior nisso tudo é que parte desses presos, além de foragido, comete novos crimes. A gente precisa ter serenidade para discutir esse tema, porque ele é de difícil compreensão. Muitas vezes tem pessoas ali, mães, pessoas que cometeram um erro na sua vida e tem nesse instituto da saída temporária uma expectativa para que eles possam retornar e voltar a conviver em sociedade. Fora do parlamento, especialistas veem com preocupação a possibilidade do fim das saidinhas. Essa advogada criminalista afirma que o número de presos que fogem não justifica a restrição. Só que se nós fizermos uma pesquisa, a qual eu fiz, são a minoria, que é 4%. Aí eu te pergunto, todos os presos têm que pagar, a maioria ele tem que pagar por essa minoria? E a saidinha, ela é um instrumento de ressocialização. O setor de locação de veículos cresceu 22% em 2023, segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis. Gabriel acabou de mudar para São Paulo e, como não trouxe o carro dele, optou por alugar um veículo, mas só por algumas horas. O custo-benefício e a comodidade foram grandes atrativos. No meu caso, eu gosto muito de utilizar em situações do dia a dia, que eu tinha que ficar um período mais longo para fazer alguns trabalhos ao longo do dia. Eu alugo ali por um período de horas e que no final fica super econômico e cômodo para mim utilizar. O aluguel de carros atrai principalmente o público jovem. A expectativa do setor é que nos próximos 9 anos o número de veículos disponíveis no país para locação deva quadruplicar. Você com carro locado não precisa pagar IPVA, seguro, manutenção, toda a parte de documentação, tudo isso já vem dentro do pacote do aluguel do carro. Pela primeira vez na história, a frota total do setor ultrapassou a marca de 1,5 milhão de unidades, um crescimento de 9,5% se comparado com 2022. Mais de 590 mil novos modelos foram emplacados pelas locadoras no período. Nessa locadora, por exemplo, o ano de 2024 já começou com um reforço na frota. A gente começou lá atrás, em 2017, com 17 carros, agora a gente está com 5 mil carros na frota, então foi um crescimento super legal que a gente teve nos últimos anos. No ano passado a gente dobrou a frota, então foi um crescimento bastante expressivo e nesse ano a gente prevê um novo crescimento forte pela frente e ainda mantendo a operação na Grande São Paulo. Agora uma história chocante. Uma discussão em uma academia em Monterrey, no México, terminou em prisão.
2 mulheres brigaram por causa de um aparelho de musculação e uma delas conseguiu arrancar parte do dedo da outra com uma mordida. Olha só a violência. A agressora é uma idosa de 66 anos, foi presa e vai responder por lesão corporal. A vítima, de 44 anos, passou por cirurgia, mas pode perder a mobilidade do dedo. Que coisa, hein? Maluquice. Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite. Amanhã tem mais, a partir das 9h30 da noite, um pouquinho mais tarde. Um ótimo fim de semana.